Pronto, Eu professora. começo falando. Estamos online. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É, é um prazer muito grande estarmos aqui nessa nossa primeira atividade do projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade, o nosso Contabilidade Conectada. Muito feliz, vou explicar um pouco para as pessoas aqui que estão nos acompanhando aqui nesta live o que é o nosso projeto. Nosso projeto ele surgiu há 3 anos atrás, na ideia da gente trazer, inserir os nossos discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília a essa realidade do mercado de trabalho e para a sociedade, com atividades de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, nós estamos nas mídias sociais e aí a gente já tem todas as atividades que a gente já executou ao longo desses 3 anos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto, pode nos acompanhar na página do Instagram, no nosso perfil no Instagram. A gente está agora com o canal do YouTube também, a nossa página do Facebook e também na página do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. Eu me chamo Dulcinele Botelho, sou professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. Então, esta atividade vai ser a nossa primeira atividade no ano e, diante de toda essa realidade que surgiu com essa pandemia, a gente já tinha um projeto de trazer as nossas atividades para o mundo virtual. E aí surgiu, com a pandemia, surgiu a oportunidade e nada mais justo que a nossa primeira atividade virtual fosse realizada por um aluno Nossa. nosso do Departamento de Ciências Contábeis. Por quê? Porque esse projeto surgiu pelos alunos e para os alunos. E graças aos nossos alunos é que o projeto se mantém vivo. Então, o Pedro, que será o nosso instrutor para essa primeira atividade online, ele é aluno do Departamento de Ciências Contábeis, foi meu aluno no primeiro semestre da graduação, então eu conheço o Pedro há 3 anos e meio, Nossa. ele já está no 7º semestre, e ele passou por todas as atividades dentro da universidade. Então, é aquele aluno brilhante que já foi monitor, já participou do centro acadêmico, foi 2 anos, participou também como consultor, como gerente de marketing da Abaco, que é a nossa empresa júnior do Departamento de Ciências Contábeis, já participa do nosso projeto de extensão, que é o outro projeto de extensão que eu coordeno, de educação financeira, e é um aluno brilhante. E atualmente ele está estagiando na Bancobras, mas ele Sim. também já foi estagiário da área de contabilidade da financeira BRB. Então, Pedro é aquele jovem que tem todo o futuro pela frente. Então, essa atividade de hoje é para que a gente possa mostrar um pouco a inserção que os nossos alunos vêm fazendo ao longo desse tempo, como eu acompanho o Pedro desde o primeiro semestre, quando ele foi meu aluno de Geral 1, a gente pode perceber qual é o desenvolvimento que os nossos alunos têm feito ao longo do tempo para que eles possam se inserir nesse mercado de trabalho e agora nesse novo mercado de trabalho que está surgindo. E, ao mesmo tempo, a gente pode verificar junto à sociedade se a demanda que está se exigindo desse novo profissional, os nossos alunos estão conseguindo acompanhar. Então, eu estou muito feliz de estar podendo realizar essa atividade deste ano com um discente do nosso departamento que brilhantemente vem desenvolvendo muitos trabalhos em termos de Universidade de Brasília. Então, com a palavra, Pedro, que ele vai poder falar mais um pouco sobre ele, para que a gente depois fale um pouco como será a dinâmica do nosso workshop, porque senão, vocês sabem, eu sou professora e A gente gosto fala. demais de falar, e aí daqui a pouco a live, o Pedro vai ficar aqui escutando, e eu quero muito que ele mostre esse outro lado que a gente tem aqui dentro da UNB, dos nossos discentes, que são fantásticos, maravilhosos. Então, eu sou professora, então eu falo que eu vou morrer professora, porque é algo que me dá muito prazer estar participando, e esse projeto é um projeto que é a menina dos meus olhos, no sentido de eu
eu gosto muito dessas atividades que a gente pode proporcionar para os alunos. Então, essas atividades ao longo desses 3 anos têm trazido muitos frutos positivos e muitos retornos dos nossos discentes para o mercado de trabalho. Então, Pedro, comece a falar aí, passa a palavra para você, e boa tarde a todos que estão entrando agora aqui na nossa live. Boa tarde, que ainda está um pôr do sol aqui em casa, né? Quase Então, boa noite. quase boa noite, né? Então, Pedro, com você, fale que aí a gente vai interagindo aqui. Beleza. Primeiro, professora, muito obrigado, né? Assim, me sinto muito honrado pelo convite que você fez para mim. Isso daqui, a gente está planejando essa live, esse workshop já tem desde dezembro do ano passado, que foi quando eu fui na sua sala. E eu estou muito orgulhoso pela gente ter conseguido preparar todo esse workshop em meio de uma pandemia, mas a gente conseguiu. Então, mostra que, independente dos fatores, quando a gente quer, a gente consegue. E eu acho que hoje eu vou conseguir passar um pouquinho para todos vocês que estão assistindo, um pouquinho da minha experiência que eu já tive, de montar apresentações, porque eu já tive uma experiência com a questão de marketing dentro da empresa Júnior de contabilidade, com a Abaco, e lá dentro eu consegui aprender muitas técnicas de apresentações, e uma delas que eu entendi melhor foi o Prezi. E é isso que eu quero mostrar um pouco hoje aqui nesse workshop. Então, nesse workshop aqui eu vou mostrar o básico, do básico, do básico, básico, do iniciante mesmo, para você que nunca mexeu no Prezi, para você conseguir desenvolver já suas apresentações, construir apresentações assim maravilhosas e entender como funciona o Prezi, qual que é a lógica dele, como mexer na prática, porque é para isso que um workshop serve. Então, se você tiver dúvida, pode comentar, que a professora vai comentar aqui comigo, e a gente vai fazendo essa interação, que é uma coisa mesmo live aqui ao vivo, e bora lá. E E aí? detalhe, gente, o Pedro, tem 6 anos, que ele tem 21 anos, eu posso entregar a sua idade, né, Pedro? Porque nessa Não tem idade a gente problema. fala, não tem problema. O Ainda. Pedro, desde os 15 anos, ele é youtuber. Então, ele tem um canal no YouTube que tem 20 mil seguidores. Então, essa realidade de lives para ele já está inserido nesse mundo há muito tempo. Então, há 6 anos atrás, ele já estava à frente. Parece até que ele foi inspirado por Deus para que ele ia ter uma pandemia e que ele ia estar nesse mundo tecnológico, neste momento, podendo passar para todos os colegas dele da universidade, em termos de ser estudante ou não estudante, que esse mundo a gente pode estar interagindo e trocando atividades da melhor forma possível. Então, e o workshop a gente quer fazer nessa primeira atividade de uma maneira bem interativa. Então, a gente vai estar com o chat ligado aqui, vocês podem comentar, escrever, podem também colocar já a força aí, que já aparece aqui Pra no quem meu tem. Facebook o emoji da força já. Então, vamos juntos aqui em oração, em energia positiva, que a gente possa aprender a utilizar algumas ferramentas que vão ser muito úteis para a gente, tanto agora como pós-pandemia, porque a gente faz uma apresentação mais dinâmica, mais interativa, e que a gente vai poder ter essa troca de experiências e de conhecimento. Então, podem comentar, escrever, que a gente vai interagindo aqui com o Pedro e ele vai esclarecendo também alguns pontos. Isso mesmo, professor. Então, você já falou tudo, a live é para ser interativa, podem comentar. Não se acanhem, pode ser a pergunta mais besta, mas nunca é uma pergunta. Uma pergunta nunca é besta. Então, comentem mesmo, dê sua opinião, deixem aí. E vamos começar então o nosso workshop. Vou aqui só reduzir um pouco a tela, porque programa ao vivo é assim, né? Reduzir um pouquinho a tela aqui para a gente conseguir abrir o nosso Prezi. Vocês vão ver que durante todo o workshop, tudo aqui é muito no ao vivo mesmo. Então, vocês vão perceber que aqui é tudo na prática. Eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas do Prezi. E aí vocês podem ir comentando que vocês estão com dúvidas ou, enfim, qualquer tipo de pergunta é bem-vinda aqui. Beleza? Tô aqui com o meu Prezi aberto e já deixei ele aqui em aberto e nada melhor do que explicar o Prezi dentro do próprio Prezi. Então, criei uma apresentação básica com o Prezi, fazendo um workshop dentro dessa apresentação. Então, eu vou abrir aqui a apresentação e a gente vai entender o que é o Prezi,
como que a gente vai conseguir fazer os primeiros passos de registro, de opções de conta. Depois nós vamos entender as funções básicas do Prezi. E no final eu vou dar algumas dicas e vou abrir um momento para vocês tirarem dúvidas e a gente responder aqui. Então vamos lá começar conhecendo o Prezi. Então, o que é o Prezi? Vamos ver. Sobre o Prezi. O Prezi é um software de apresentação de conteúdo e ele é muito parecido com o PowerPoint. Ele é muito parecido no sentido de que o PowerPoint e o Prezi simplesmente criam slides. Porém, só que a sua forma do Prezi de apresentar é muito diferente porque ele é muito mais dinâmico. Então ele funciona como se fosse um mapa mental interativo online e ele vai abrindo vários tópicos, subtópicos e dentro deles você vai tendo conteúdo. E a apresentação toda vira um grande slide interconectado. Eu mesmo usava muito o PowerPoint, eu era muito fanático pelo PowerPoint porque eu criava muitas apresentações. Só que depois que eu conheci o Prezi, eu vi como que ele é muito mais eficaz, muito mais dinâmico e muito mais legal de você ver. Quem está assistindo tem muito mais vantagem. E quais são as vantagens de usar o Prezi? O dinamismo e a facilidade de acesso, porque ele é uma ferramenta online, não é como o PowerPoint que você precisa baixar. E o usuário consegue criar apresentações criativas e que interajam com o público. Dessa forma, as apresentações mostram um diferencial para o mercado de trabalho, que é o que no final a gente está montando apresentações para mostrar para alguém. Então, nada melhor do que você criar uma apresentação fantástica que todo mundo fique impressionado depois disso. Então, agora que a gente já explicou um pouquinho do que é o Prezi, vamos começar a ver os primeiros passos dele. Então, aqui abrindo, vocês estão percebendo como que o Prezi ele tem toda essa questão do tridimensionalismo? Ele vai, volta, entra, como se você estivesse entrando em um mundo novo cada vez que você passa de slide. Então, o registro. Por ser uma ferramenta online, o Prezi necessita de um cadastro anterior para que seu usuário consiga salvar, criar e montar seus conteúdos. E o registro ele vai ser feito basicamente pelo seu e-mail ou também pelas suas redes sociais, como qualquer outra ferramenta online. Eu vou abrir aqui o Prezi para vocês verem, mostrar realmente aqui do zero. Então, você vai digitar na sua barra de pesquisa prezi.com. E aí aqui eu já estou na minha conta, mas vou deslogar dela só para vocês verem como que é. Quando você entra no site do Prezi, você não tem uma conta criada, vocês vão ver isso daqui. Então, o próprio Prezi ele tem um site muito bonito. E ele já explica o que ele faz, para que ele serve. Eles sabem se vender. É uma empresa muito envolvente. E para você começar, você vai clicar aqui em começar, bem óbvio. Mas enfim, você vai clicar aqui em começar e ele vai te apresentar vários planos. Ele já bota assim com os planos na área dos planos pagos. Então eu vou explicar isso aqui um pouquinho depois, mas primeiro para você criar sua conta, você vai vir aqui em básico e vai criar sua conta gratuita. Aí aqui basicamente eu vou botar seu nome, sobrenome, e-mail, criar uma senha. Ele vai receber um e-mail, vai confirmar e você vai ter sua conta criada. Você também pode se cadastrar com o Facebook ou pelo Google. Se eu não me engano, também tem a opção do LinkedIn, mas hoje não está aparecendo ela aqui para mim. Enfim, voltando aqui, já mostrei para vocês como vocês conseguem fazer o registro. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Lembrando que o registro do Prezi ele consegue ser feito de forma gratuita, porém, ele também tem as versões pagas, né? Que vai te oferecer algumas ferramentas a mais e que são úteis, mas você consegue criar bastante ainda assim com a forma gratuita dele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os planos pagos. Tem 3 planos pagos, o Standard, o Plus e o Premium. E aí você vai pagar uma mensalidade. O Premium ele é mais para profissionais, para empresas mesmo. O Plus ele é o mais indicado para você, para pessoas físicas que só usam Prezi para fazer apresentações, enfim. E o Standard ele é um pouquinho melhor do que o gratuito, porque você consegue usar todas as ferramentas dele, não tem limites, mas ele ainda assim não é tão recomendado porque o Plus você consegue editar o Prezi offline, sem ter acesso à internet. E quando você tem a versão gratuita e o Standard, você só vai conseguir editar seus slides quando você tiver conexão com a internet. Então, se eu fosse recomendar algum, eu recomendaria o Plus. É legal falar também porque se você não tiver dinheiro, não tem problema, porque o Prezi, ele tem a opção do Prezi acadêmico.
que é o Prezi Educacional, que você pode criar com o e-mail da sua instituição de ensino, seja da UNB ou qualquer outra faculdade, qualquer outra universidade, que você vai conseguir ter acesso ao Prêmio Plus. Então, o Plano Plus, que você vai conseguir já salvar suas apresentações offline, conseguir editar, ter acesso a todos os recursos dele e ainda assim de graça. Agora vamos finalmente para as funções E do Prezi. Oi, professora. só um anterior, é interessante falar dessa parte acadêmica, do pré acadêmico. Se você é aluno de qualquer instituição, aí vamos dar um exemplo, você é aluno da UNB, você tendo uma conta de e-mail da UNB, você se cadastra com esse e-mail, e aí você vai ter acesso a esse Prezi gratuito, já na função educacional, que é o acadêmico, que tem algumas outras funções que o basicão mesmo não tem. Não que o basicão não seja adequado, ele é bom também, mas quando você faz com alguma conta institucional de alguma universidade, você já vai ter acesso a todas essas ferramentas. Inclusive, se você for docente também, não necessariamente só aluno, qualquer pessoa que tiver um e-mail Exatamente. institucional de alguma instituição de ensino superior, tem a possibilidade de ter esta versão gratuita. Eu mesmo criei o meu, quando eu criei o Prezi, eu criei na versão gratuita, porque eu acabei usando meu e-mail pessoal, mas se eu conseguisse pegar meu e-mail mesmo da UNB, que todos os alunos têm, é só você entrar, acho que no site do Matrícula Web, você consegue criar o Prezi sem dificuldade nenhuma e com acesso a tudo. Então fica a dica aí para quem quer realmente se aprofundar nesse mundo do Prezi, que vocês vão ver agora como que ele é incrível. Então bora lá, agora que a gente já falou sobre os primeiros passos, sobre como funcionam os planos, do que é o Prezi, como que ele funciona, eu vou mostrar agora na prática como que o Prezi vai funcionar, quais são as ferramentas básicas e o que você precisa fazer, o que você precisa entender para você começar a criar suas apresentações do zero mesmo. Então vamos aqui para o slide de funções básicas. Esse slide aqui eu não vou nem clicar em aqui em apresentar, vou mostrar ele aqui na prática mesmo, porque já vou mostrando aqui. Pedro, só tirar uma Oi, dúvida aqui, professora. que o professor Wagner está perguntando, professor Wagner, lá do nosso Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, muito bem-vindo, professor, feliz de Bem-vindo. vê-lo aqui. Ele está perguntando se o Prezi acadêmico já está disponível na UNB, na versão offline. Eu creio que sim, Sim, mas eu. Tá, não tá? sim, Que a que gente eu. pode fazer a apresentação, abaixa e depois a gente utiliza, independente de estar com a internet, né? Ó, quando você vai usar aqui o plano educacional, ele vai te dar acesso ao plano Plus, que é esse aqui, ó. Então, com o plano Plus, você olhando aqui embaixo, eles explicam certinho quais são os conteúdos que vem em cada plano. Você já tem acesso offline com o plano Plus, que no caso é o pré-educacional. Pronto. Ele tem até aqui a abinha para você selecionar. Que é o acesso offline, então ele já é disponível para a UNB também. A minha conta é da UNB, então eu utilizo o Prezi já com o meu e-mail da UNB. Então ele já tem todas essas funções aí. Agora eu utilizo muito com a internet, mas ele já tem Que acaba que a gente sempre está online, né? Bem raro. Exatamente. É mais caso a gente não tenha aquele aluno ou aquele professor que esteja naquele momento sem o acesso à internet, Uhum. já facilita utilizar as apresentações offline. Sim. Enfim, voltando aqui para a parte de funções, vamos apresentar então 4 funções básicas do Prezi. E aí dentro dessas funções eu vou explicar um pouquinho como que é o funcionamento do Prezi, como que é a lógica dele e qual que são os locais que você precisa clicar, como você vai precisar fazer para criar uma apresentação realmente do zero. Então vamos para o primeiro slide. Então, a primeira função é a função de tópicos. O Prezi funciona com tópicos e subtópicos e páginas. Então, ele vai ter 3 níveis numa camada para você entender como que vai ser o funcionamento dele. Dentro deles vão ficar todos os conteúdos da apresentação, como texto, imagens, os ícones. E também é possível editar suas posições, como que vai ser mostrado, como que você vai botar a sua ordem. Isso tudo é super editável e é bem intuitivo depois. Então, para exemplificar um pouquinho melhor para vocês, eu fiz
mapazinho aqui para vocês entenderem. E é assim que é a lógica do PowerPoint. Ele é uma lógica linear, você vai seguir uma linha do tempo. Então vai ter o primeiro slide, segundo slide, terceiro slide, quarto slide, e aí assim por diante. E a lógica do Prezi já é um pouco diferente, porque o Prezi, ele vai entrar, vai sair, vai ir, vai voltar. Então, ele vai ter várias camadas. É como se o PowerPoint fosse a Terra plana e o Prezi fosse a Terra como ela é, que é cheia de camadas, cheia de relevos. Enfim, então a gente conclui com isso que o Prezi não é terraplanista e ele vai ter várias camadas, vai conseguir entrar, sair, você vai ver aqui como sai daqui do tópico 2, vai para o tópico 2.1, depois vem para o 3 aqui, depois vai para o 3.1.2, 4, 5 e assim por diante. Então você vai ter mais dinamicidade com a sua apresentação, você vai ter camadas dentro delas e não necessariamente você vai precisar apresentar todas elas. Mas quando você compartilhar essa apresentação, você vai conseguir, quem estiver olhando vai saber, vai conseguir ter mais interação com a apresentação, não vai só passar para o lado, sabe? Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente cria esses tópicos, como que a gente monta eles e como que você vai editar eles. Então eu vou E voltar só aqui. Oi, professora. um parênteses, essa lógica do PowerPoint e do Prezi, quando você consegue entender, é que vai fazer toda a diferença para a sua apresentação, quando você vai começar a elaborar a apresentação, porque a gente está muito viciado naquela lógica do PowerPoint, Sim, de passa um slide, vai para outro, e aí quando você vai fazer a apresentação do Prezi, você tende a querer utilizar aquela mesma lógica. Então, aí é onde você, às vezes, vê um pouco de dificuldade na elaboração de uma apresentação pelo Prezi. Então, o primeiro aspecto é, vamos limpar nossa cabeça para que a gente comece do zero, que a apresentação do Prezi, ele vai se estabelecer nessa linha de raciocínio em camadas. Então, que isso. a gente possa compreender qual é o mapa mental, como o bem falado Pedro logo no início, que esse mapa mental é que vai estruturar a apresentação na nossa mente e a gente daí consegue colocar no Prezi a ideia que a gente quer passar. Exatamente. Então, por isso que o Prezi é muito mais interessante do que o PowerPoint, por exemplo. Ele pode ser parece um pouco difícil de editar no início, mas depois que você pega a prática, que é o que eu quero que vocês peguem, vocês vão ver como que ele é muito mais fácil, muito mais lógico do que o próprio PowerPoint. Então vamos voltar aqui que eu vou ensinar para vocês agora a criar os tópicos. Agora que eu já expliquei essa questão do tridimensionalismo do Prezi, que ele tem várias camadas, eu vou mostrar para vocês como vocês vão criar essas camadas e como que você vai deixar a sua apresentação mais dinâmica com isso. Ó, voltando aqui só na apresentação, quando a gente aperta aqui em voltar, ele está numa página, aí volta aqui no tópico, e aí aqui a gente tem a nossa página principal. Se eu quiser criar um tópico, é só a gente clicar nesse botão verde, é o botão principal do Prezi, exatamente por isso que ele tem essa cor tão chamativa aqui. E aí você vai basicamente clicar nele e ele já vai te dar um tópico aqui. Então vocês estão vendo aqui nesse cantinho esquerdo da tela que temos um tópicozinho novo. Você pode segurar ele, arrastar ele para onde você quiser. E aí com as linhas amarelas a gente entende como que a apresentação vai estar sendo seguida. Então, a gente sai do 1, vai para o 2, para o 3 aqui, para o 4, para o 5 e finalmente aqui para o nosso novo tópico que nós criamos. Quando a gente clicar aqui nele duas vezes, ou clicar aqui em aumentar zoom, a gente vai para dentro desse tópico. E aqui você vai conseguir editar ele. O Prezi ele é bem inteligente nesse sentido, porque ele já deixa tudo pronto para você. Claro que você pode editar, se eu quisesse mudar, por exemplo, a cor da bola, tirar essa bola e botar outra coisa, outra ferramenta, outra imagem, eu conseguiria. Mas ele já cria uma lógica da apresentação e ele meio que vai repetindo isso, porque é o que geralmente acontece, né? Mas nada que você não consiga editar. Então, vou botar aqui tópico teste, o nome do nosso tópico. E eu já vou ensinar para vocês também como que a gente vai editar isso aqui. Vou botar aqui entrada e saída. Para explicar para vocês como que vai acontecer essa entrada e saída do tópico. Aqui, ó, a gente está na nossa página principal. Quando eu criei o tópico geral, eles ficam sempre nas páginas principais, que é essa página inicial do slide. E aí você vai criar diversos tópicos que vão ficar aqui nessa barra do lado esquerdo. E a partir daqui você vai conseguindo clicar nos tópicos, entrar dentro deles
e aí sim criar subtópicos. Então eu vou criar um subtópico aqui, ele já deixa até a bolinha numa cor diferente, para que você não tenha tanta confusão. E aí dentro daqui você pode criar quantos tópicos vocês quiserem, quantos subtópicos vocês quiserem, não tem limites. Claro que você vai entender, né, a sua necessidade, mas realmente com o Prezi o céu é o limite aqui. Vou botar aqui. Você consegue organizar a ordem da apresentação. Eu criei 2 subtópicos aqui. E como que isso daqui funcionaria? Ó. Cliquei aqui. Agora vamos para o subtópico. Depois a gente volta. E entramos aqui nesse outro subtópico. É assim que a gente cria os tópicos e subtópicos. É bem simples. Não tem muito segredo. E só com esse botãozinho aqui você já vai conseguir criar os tópicos do jeito que você vai preferir. Ele também dá a opção, quando você clica aqui nessa setinha no botão de tópicos, como que você vai querer deixar o estilo do seu tópico. O nosso tópico está nesse estilo planeta, né, exatamente, porque tá vindo os tópicos geralmente em bolinhas. Mas se você quisesse mudar, você também consegue mudar para o formato retangular. E eu vou apagar agora esse tópico aqui só para ele não ficar bagunçando nossa apresentação. Para apagar também é muito simples, você só vem aqui no lado esquerdo e é como se você fosse apagar um slide no PowerPoint. Você vai clicar nele com o botão direito do mouse e clicar em excluir. E aí assim a gente excluiu o nosso tópico que a gente criou aqui para dar esse exemplo. E vamos voltar aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, temos 4 subtópicos dentro desse tópico maior que é o de funções básicas. Então só para repetir. Os tópicos eles ficam na primeira página, na página de visão geral. Dentro dos tópicos, nós conseguimos criar subtópicos. Por exemplo, aqui eu criei 4 subtópicos. E dentro de um subtópico, eu consigo criar páginas. Então, eu tenho essa primeira página e eu tenho essa segunda página aqui. E aí, isso daí é o máximo de camadas que o Prezi vai conseguir criar para vocês. Mas só com isso já dá para você fazer bastante coisa. Então, vamos voltar aqui. Entendido essa parte de tópicos, a gente vai agora para os templates pré-definidos. Quando você cria sua conta no Prezi, você vai ver uma tela parecida com essa, que é quando você vai estar logado na sua conta. E aqui você vai ver várias opções. Criar a partir de um modelo, começar do zero, converter PowerPoint. Essa opção de converter PowerPoint aqui ela é muito interessante porque você vai conseguir usar slides que você já tem prontos no PowerPoint, trazer eles para o Prezi e conseguir editar eles da sua forma. E você também pode usar. E a Opa! minha sugestão Oi. nisso que o Pedro está falando, quando eu comecei a utilizar o Prezi, para poder eu entender essa lógica, eu comecei com slides que eu já tinha pronto. Por quê? Porque isso facilita o entendimento do Prezi. Isso. Porque quem elabora os próprios slides sabe qual é a sequência lógica que queria falar ou traçar naquela escrita dos slides. Então, eu fiz trouxe os meus slides do PowerPoint para o Prezi e dali eu fui mexendo para poder eu trazer essa dinamicidade do Prezi. Então, eu sugiro para quem for começar que tenha uma visão geral do Prezi, obviamente, mas traga um slide pronto. E aí você vai conseguir comparar o nível de dificuldade que você vai ter ao preparar um slide do zero no Prezi. Exatamente. Então, é como a professora falou mesmo, o Prezi ele é uma questão de lógica. Se você já entende a lógica dos seus slides, é muito bom você começar convertendo do PowerPoint. Mas como aqui a gente está aprendendo do zero, e eu quero que vocês aprendam com a lógica do Prezi, para não ter esses vícios do próprio PowerPoint, que às vezes a gente tem, já que é outro programa, eu vou mostrar aqui um template, como que vocês vão montar os templates do seu Prezi. Enfim, templates pré-definidos. O Prezi disponibiliza diversos templates prontos e gratuitos para que você possa usar e já ter uma apresentação pré-moldada. Então você vai analisar todos esses templates e vai selecionar o que é mais adequado, como que você vai selecionar isso tudo, eu vou ensinar agora. Você vai vir aqui e vai criar a partir de um modelo. Pode começar do zero? Pode, porém é mais difícil, você vai ter que já ter uma experiência para você conseguir fazer uma coisa do zero. Então recomendo que vocês venham aqui, criar a partir de um modelo, que é um template. E aqui eu só preciso logar, porque eu meio que saí da minha conta quando eu fui explicar para vocês, mas enfim, já tá logando aqui de novo. E enquanto ele está logando aí, Foi. para vocês fazendo uma comparação do template do Prezi para o template do
PowerPoint. Você Sim. tem lá no PowerPoint aqueles modelos, né, que põe a imagem de fundo e dá a ideia das caixas de texto que vão ser inseridas, e aí ele utiliza esse modelo aqui com aquele fundo e aquelas caixinhas de texto. É, O template do Prezi é mais amplo, porque ele dá um template do mapa mental. Qual a sequência lógica que você deve seguir na sua apresentação, em tópicos, subtópicos e subtópicos dos subtópicos, entendeu? Então, ele traz um mapa mental naquela dinâmica lógica do Prezi, que é em ondas, né? Que ele é em camadas. E esse que é a diferença quando você vai escolher um template do Prezi, se você não tiver como uma ideia do que você vai escrever, vai começar a elaborar a partir do zero. Se você já exato. tiver um PowerPoint, você tem que saber qual é a lógica da sua apresentação, para que você possa ajustar dentro do Prezi. Exatamente. E foi interessante você falar isso, professora, porque os templates pré-definidos do PowerPoint, eles dão nada mais nada menos que designs pré-definidos, só isso. Eles não vão criar uma apresentação para você. E os templates do Prezi já criam, além do design, que são designs maravilhosos, eles já deixam uma apresentação com a lógica pronta. Então ele dá diversos tipos de apresentação, como aqui no das categorias aqui do lado. Tem de vendas, negócios, marketing, educação, RH, e aí você vai conseguir ver qual que vai se encaixar melhor para você. E você também pode filtrar aqui por cor, porque você já vai pegar uma cor que se adeque a mais à sua apresentação. E aí a gente descendo aqui, vocês vão ver que tem muitos, muitos, muitos mesmo. Ó, tem vários aqui, ó, tem esse daqui de post-it que é super interessante. Posso até mostrar aqui para vocês. E ele já deixa que você visualize o modelo antes de você usar. Então, tá vendo como é bem tridimensional, é uma coisa bem interessante e já tá pronto. Você vai precisar só alterar o que você precisa. Em todos os templates você pode fazer essa pré-visualização. Então é por isso que é importante você dar uma olhada em todos eles e você vai ver qual que é o mais adequado para ti. Enfim, se você for professor, tem templates já com esse tema de sala de aula. Se você for fazer uma apresentação acadêmica de TCC, você também consegue fazer com o próprio Prezi, porque já vai ter um template pré-definido. E o bom desses templates pré-definidos é que você vai conseguir mudar com o tempo. Ou, com o tempo não, com a sua necessidade, porque eles são totalmente editáveis. Já vem tudo pronto, mas você consegue mudar. E aí Enfim, você vai trabalhar efetivamente o conteúdo. isso. Você não vai se preocupar tanto com como que eu tenho que fazer essa apresentação. Você vai primeiro montar o seu conteúdo, ter um conteúdo legal, e aí sim você vai juntar o fato do prédio já dar apresentações legais para você com o seu conteúdo que vai estar excelente também. Eu vou selecionar esse template aqui com essa professora aqui, porque eu achei interessante, e eu vou mostrar para vocês como que funciona também com os próprios templates do Prezi. Então, você só vai clicar aqui, ó, a gente vai explorar um pouquinho o modelo só para ver como que ele funciona. Ele tem, vamos voltar aqui, ele tinha 4 tópicos, 4 subtópicos, 4 tópicos, e dentro dos tópicos tem geralmente 2 subtópicos. Tem esse aqui, que é o Teorema de Pitágoras, definição, e aí se você fosse dar uma aula, isso aqui seria bastante interessante. E aí, como vocês podem ver, ó, tá vendo que a imagem de fundo da professora se movimenta junto quando você está passando os slides? Então, isso que é o interessante do Prezi, ele dá uma dinamicidade muito legal para a apresentação. Só você clicar aqui em usar esse modelo, vai dar um título para a sua apresentação, vou botar aqui sala de aula, o nome da minha apresentação vai ser esse, e aqui você precisa selecionar essa bolinha aqui, qualquer pessoa na web, porque eles perguntam quem vai poder ver essa apresentação. Seleciona aqui a qualquer pessoa na web, porque quando a gente está usando o Prezi gratuito, os nossos slides eles ficam salvos na nuvem do próprio Prezi, então vai ficar salvo online e todo mundo vai conseguir ter acesso a eles. Por isso que ele é gratuito. A versão paga você vai conseguir salvar só para você, então você vai ter uma privacidade um pouco maior. Por isso que a versão paga ela é indicada para profissionais que realmente usam o Prezi de uma forma profissional e para empresas, né, que quando você vai fazer uma apresentação de dados, alguma coisa assim, que sejam confidenciais, aí é mais interessante você ter a versão paga, né? Ele já deixou até A, aqui a venda. Oi. a versão educacional também permite que fique não para todo mundo ver, entendeu? Que fique salvo só para a pessoa, né?
Exatamente. É exatamente isso mesmo. Porque como a minha versão aqui, eu tô usando na minha conta, e eu não fiz a versão educacional. Tô querendo mostrar para vocês realmente como que é a versão gratuita, mas fica aí a dica. Sempre que vocês puderem escolher, tentem já fazer com a versão educacional, que vocês vão ter mais acesso, enfim. E é só clicar aqui em continuar. E é exatamente por isso mesmo, né, professora, que eles já deixam a versão educacional com esse recurso, porque dentro da Isso, universidade pode ter alguns dados que são confidenciais, né? Então você não pode deixar isso isso. exposto na internet. É um É. pouco perigoso, né? Enfim, estamos aqui, a gente conseguiu abrir certinho, toda a apresentação já está pré-definida. E aí só vai carregar aqui, mas enfim, já consegue editar. Só você clicar sempre duas vezes aqui. Eu vou ensinar isso aqui um pouquinho mais na frente, mas você consegue editar, já deixa todas, ele já consegue deixar as fontes salvas. Vou botar aqui sala de aula. Você consegue editar também o que está escrito dentro dos tópicos, como que você vai montar isso. E por ele já deixar um design e o modelo da apresentação definidos, é muito interessante porque você não vai precisar se preocupar tanto, como a professora falou, com a forma da apresentação, só com o conteúdo dela. E você usa um template e consegue se adequar da melhor forma possível dentro dele. Eu vou botar aqui o que é, estou retraduzindo, né? Mas enfim, isso aqui é mesmo só para exemplificar que o Prezi já tem os seus templates pré-definidos e você só vai precisar mesmo editar com o seu teclado para adequar a sua apresentação. E o interessante, recapitulando, é que a sugestão para quem nunca utilizou o Prezi, a primeira vez que vai abrir o Prezi, fez a conta, eu sugiro que entre num template e olhe o template sem inserir nenhum conteúdo seu. Analise como é que o Isso, template está sendo, como é que ele está sendo, como é que ele foi elaborado, qual foi a lógica dele. isso, Aí daí você tenta trazer um PowerPoint que se adeque a essa realidade do template que você escolheu, para você verificar como ele vai ser, que você vai poder adaptar com o seu conteúdo, para depois você tentar, talvez, um mapa mental ou um slide pelo Prezi do zero, porque para você começar do zero sem utilizar nenhum desses templates, você tem que saber qual é o mapa mental que você quer trabalhar, sim. porque aí você tem que fazer toda a lógica dessas camadas. Então, porque senão vai ficar a lógica do PowerPoint. E aí você, É, você não vai usar como o. diz lá no Ceará, eu vou dar um termo bem cearense, você vai Fale, estar de professora. paletó e de chinela japonesa, que é a havaiana, porque lá a gente chamava chinela japonesa, né? Na minha infância. Então, eu vou dar meu lado cearense. Então, você vai estar de paletó com chinela havaiana. Então, e semelhante a você ter um Prezi e utilizar como se estivesse usando um PowerPoint. Então, é importante você perceber essa dinâmica que o Prezi traz. Exatamente. Ó, eu tô passando, enquanto você estava falando, professor, eu estava passando aqui por dentro dos slides dessa apresentação que a gente selecionou. E ele é muito interessante, ó, porque só com essa apresentação aqui, ó, você já consegue ver um post-it, você consegue ver. Enfim, se já tem tudo pronto, você vai precisar só editar mesmo os textos. Então, eu super recomendo de verdade que vocês olhem todas os templates e vejam qual que vai ser adequar melhor para sua apresentação. Agora eu vou voltar aqui. Eu saí aqui da nossa apresentação? Não, saí não. Vamos voltar aqui para a gente ver a terceira função básica aqui do Prezi. Já falamos então sobre os tópicos, sobre os templates pré-definidos e agora vamos para o cabeçalho. O cabeçalho do Prezi, ele é muito intuitivo e lá vai ficar todas as ferramentas que você vai usar para editar a sua apresentação. Nele você vai conseguir inserir imagem, ícone, mudar os textos, fonte, tudo isso daí e salvar a apresentação, que é o mais importante também. Então vamos ver aqui como que a gente vai mexer no nosso cabeçalho. O cabeçalho é essa barra branca aqui em cima. Como vocês podem ver, né, ela vai ter aqui o nome do Prezi, essas três barrinhas aqui que você vai conseguir salvar a sua apresentação. Clicando nela aqui, você vai conseguir salvar, ou dando um Ctrl S. E você vai também ter a parte de estilo, que você vai conseguir editar as cores da sua apresentação só com um clique. Ó, já mudei tudo aqui para vermelho, com um clique só. Vamos ver como fica aqui, ó. Então já mudei todos os tópicos só com um cliquezinho. Então, vamos voltar aqui para dentro.
Voltando aqui ainda na parte de estilo, bora voltar para nossa apresentação normal, ó. Agora eu já deixou um azul mais escuro. E aí aqui você vai conseguindo editar tudo. Se você clicar aqui nos três pontinhos, você vai abrir essa barra aqui do lado, essa barra em branco, e nela você vai ver todas as paletas pré-definidas do Prezi, né? Vamos voltar então para essa daqui vermelha, que eu achei que combinou com a nossa apresentação. E aqui ainda em estilo você vai conseguir mudar o plano de fundo, que é esse fundo aqui que vai ficar atrás, a imagem que vai ser a maior imagem do Prezi, né? Que vai ficar na visão geral da sua apresentação. E nele você vai conseguir inserir ou uma imagem do seu computador, ou você já vai ter imagens prontas para você usar. Também tem imagens premiums, né, para quem quiser pagar, mas só com as imagens básicas e com o próprio computador você já consegue botar uma imagem de fundo legal. As imagens de fundo, só uma dica para vocês, se vocês forem selecionar uma imagem do seu computador, é importante selecionar uma imagem grande, realmente em HD, que seja grande o suficiente para caber no Prezi. Porque como ele fica nesse vai e volta, ele dá muito zoom na imagem. Então é importante ter uma imagem HD em uma definição boa, para que vocês consigam deixar a sua apresentação super fluida e bonita também. Se eu quisesse mudar, tá com essa parede de granito aqui, mas se eu quiser mudar para uma coisa mais tecnológica, que eu boto esses quadradinhos azuis aqui. Ou então, ó, já mudou aí, ó. Vou botar. Enfim, eu gosto daquela imagem ali de granito, eu gosto do cinza, acho que combina com o conceito da nossa apresentação. Mas é só para exemplificar mesmo que vocês vão conseguir fazer tudo aqui dentro do Prezi com só alterando aqui na barra de estilo. Então você consegue mudar bastante coisa só com isso aqui. Se vocês quiserem inserir alguma imagem, algum texto, alguma coisa, só vocês vão clicar aqui na parte de inserir, e você vai conseguir ver várias opções dentro dessa parte de inserir. As mais utilizadas vão ser a parte de texto, né? Você vai clicar aqui e você vai conseguir inserir um texto, e ele já deixa aqui pré-definido como vai ser o texto, etc. Se eu quisesse botar um texto aqui embaixo sobre do que é o projeto, como vai funcionar o workshop, eu conseguiria. E aí é só você clicar para você editar o texto e escrever. E aí você vai escrever com o seu próprio teclado, escrita sobre o Prezi. Só por exemplo mesmo. E aí, alterando esse texto aqui, você vai conseguir mudar aqui no seu cabeçalho ainda como que esse texto vai ficar, qual vai ser a fonte dele. Ele já vem com essa fonte pré-definida, que é a Work Sans, mas ele tem diversas fontes, muitas mesmo, e eu achei isso muito interessante, porque geralmente em programas online não tem tantas fontes. E o Prezi ele tem uma limitação, porque você não vai conseguir salvar uma fonte de uma fonte externa, né, já que o Prezi é um site. Então ele já deixa bastante fonte aqui, que são as mais essenciais e tem para todos os gostos. Então vou botar essa daqui, Comica Title. Não gostei, não combinou. Aí você, enfim, você vai escolhendo da forma que você preferir. Josephine Sands, essa daqui é legal. Selecionei a minha fonte. Eu ainda posso aumentar o tamanho da fonte. Então, eu vou clicar aqui no meu texto e aumento o tamanho dela. E você também pode mudar aqui sobre a cor da sua fonte. Tem várias cores. Na verdade, tem todas as cores, você escolhe a melhor. E ele já deixa aqui um esquema de cores que são o esquema pré-definido do seu slide. Então vou deixar aqui esse vermelho, que eu acho que ele combinou. Apesar de não ter sido o inicial, né? E você também pode botar aqui o alinhamento, ajustar igual realmente qualquer outro programa, como o PowerPoint, Word, enfim, tem tudo aqui. Você vai conseguir editar o seu texto, editar o alinhamento do texto, como vai ser o recuo, etc. Então essa função aqui é A, bem... Oi, professora. a Amanda aqui está perguntando, a Amanda, nossa aluna aqui de Ciências Contábeis, Oi, Amanda Amanda. Magalhães, se pode apresentar o TCC com Prezi. Eu até já respondi, mas eu vou divulgar aqui, porque tem outros participantes também, inclusive aqui da UNB, que eu tenho visto aqui os alunos que entraram. Claro que pode apresentar o TCC no Prezi, eu estimulo fortemente a fazer isso,
porque agora é a gente entrar nessa nova dinâmica, nessa nova realidade e a gente focar no conteúdo, que a gente vai ter apresentações muito mais limpas, mais cleans e de uma forma que a gente possa perceber o conteúdo de maneira muito mais agregada para que a gente tenha bastante contribuição nas defesas de TCC. Então, quem tiver aí durante já vi a Lohane, que também estava aí me orientando, feliz de ver me orientando aqui na live, então já digo, todos os meus orientandos totalmente autorizados, e com certeza não existe uma regra da apresentação ser em PowerPoint. A apresentação de um TCC, ela tem que ocorrer, você pode até, como diz outro termo cearense, no cuspe-giz, você apresentando um TCC no cuspe-giz e tendo Falando conteúdo, é o ali, que né? vale. Falando ali com propriedade, esse que é o que interessa. Então, o TCC, a regra da apresentação é que a gente apresente o conteúdo. Você pode apresentar todo um quadro branco e colocar os tópicos e fazer a apresentação. Então, o TCC tem a prerrogativa de você mostrar que você escreveu o trabalho, né? Então, é muito indicado utilizar o Prezi do TCC e indico fortemente. Também, professora, porque realmente eu acho que o TCC é uma etapa importante da vida de um universitário, né? E você conseguir fazer essa etapa de uma forma legal e interessante, eu acho que vai ser bem marcante, não só para o professor que está assistindo, porque ele vai ver vários TCCs e com certeza apresentando num Prezi, fazendo direitinho, tudo organizado, com as suas ideias que você já fez a sua pesquisa, eu acho que é um diferencial e que vale para você ser um aluno memorável, digamos assim. Mas, voltando aqui no cabeçalho, você ainda já expliquei sobre a questão de editar textos, questão de inserir imagens. Você vai clicar aqui em inserir, clicar aqui em imagem, ele vai abrir essa barra aqui do lado. Já tem algumas imagens grátis, que são imagens genéricas para apresentações, enfim, coisas bem de negócios mesmo, de business. E você vai, caso você queira inserir a imagem do seu próprio computador, que eu acho que é o mais que acontece mais, você vai clicar em carregar imagem, ele vai abrir a pasta do seu computador e nisso você vai selecionar qual imagem você vai preferir inserir aqui dentro do seu computador. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a logo do Contabilidade Conectada. Aí ele vai carregar a imagem. Eu não sei se mostrou, porque eu acho que o programa de live ele não mostra outra tela do computador, mas eu acabei de entrar numa pasta do meu computador e inseri a imagem aqui do Contabilidade Conectada. Então, inserindo aqui a imagem, peguei uma imagem minha mesmo, do meu computador, ela já está certinha aqui, e consigo inserir dentro do meu Prezi. E aí, dessa forma, você vai conseguir inserir todas as imagens que você quiser, de uma forma bem simples. E depois disso, caso seja uma imagem que você usa com uma certa recorrência, você vai clicar aqui com o botão direito do seu mouse e vai adicionar a sua biblioteca aqui nesse menuzinho que vai abrir. Clica aqui em adicionar a sua biblioteca, que vai ficar salvo, ó, tá vendo? Como que ele veio aqui para sua biblioteca. E aí já vai ter essa imagem salva dentro do Prezi, sem que você precise ficar entrando toda hora nas suas pastas do seu computador, para que você pegue alguma imagem específica. Então, eu acho isso aqui bastante interessante e é muito útil mesmo. Também o Prezi ele fornece alguns ícones, né? Porque nessas apresentações geralmente a gente utiliza alguns íconezinhos para você montar a sua lógica, o seu raciocínio. Então ele tem alguns recursos visuais, que são esses ícones aqui. E aí você pode pesquisar pelo que você deseja. Vou botar aqui, sei lá, moeda, que foi a primeira coisa que eu vi aqui, mas realmente eu acho que ele não precisa por português. Vamos ver se ele precisa em inglês. Coin. Eu acho que nessa questão de pesquisa você vai ter que pesquisar em inglês, provavelmente porque não deve ser. O nome da imagem deve estar salvo em inglês, já que o Prezi é uma ferramenta estrangeira, né? Não é daqui do Brasil. E a língua E só um nativa. Oi. parêntese nesse aspecto aí que o Pedro está falando, mas você pode utilizar o Prezi em Não, português, tá? sim, Porque você tem como mudar a língua, a a língua dele. linguagem, a língua dele para o português, Sim, mas por ele não ser um site brasileiro, a terminologia dessas figuras todas vão estar em inglês, mas você consegue manusear todo o Prezi em português. sim. É realmente só um detalhezinho mesmo, mas nada que vai te atrapalhar durante montar a sua apresentação. Como vocês podem ver, eu estou usando ele totalmente em português, mas só essa pesquisa mesmo que não consegui. Enfim, você vai selecionar essa imagem, ou esse ícone, né?
Eu selecionei aqui esse de dinheirinho porque é contabilidade. Contabilidade mexe com o quê? Com dinheiro. Eu acho interessante. E você consegue já botar ele direto na sua apresentação, como se fosse uma imagem mesmo do seu computador. E ele já tem diversos ícones para você selecionar e melhorar a sua apresentação. Além disso, ele tem uma seção aqui que mostra as categorias, que é muito interessante, porque você já vai selecionar ícones com a mesma lógica visual. E eu gosto bastante desse daqui, que é delineado, que são esses ícones em preto e branco aqui, porque fica uma coisa bem clean, não fica nada poluída. Você selecionar o mesmo ícone de dinheirinho também, mas agora a gente vai mudar aqui a cor de preenchimento. Bora botar em branco para combinar com a apresentação, não ter contraste com o fundo. E aí eu vou deletar esse ícone aqui que eu tinha selecionado. Para deletar, você não vai só clicar em delete, você vai clicar com o botão direito e clicar em excluir. Vou excluir também o logo do Contabilidade Conectada. E vou arrastar essa setinha aqui para baixo. Vou excluir ela também. E aí agora o nosso novo ícone da apresentação é aqui. Então tudo isso aqui você consegue fazer dentro do seu cabeçalho, selecionar como que você vai montar o design da sua apresentação. Então se você selecionar uma apresentação dos templates pré-definidos e você não gostou de tal imagem específica, não combinou com o que você quer passar, você vai ter diversos ícones aqui para você escolher e selecionar o melhor para ti. Além disso, você também pode pegar uma imagem do seu computador e botar ela também se você preferir, caso não tenha dentro dos ícones aqui. E caso você queira desfazer uma coisa, é muito simples, só você vai clicar aqui em desfazer. Então, bora desfazer tudo, porque eu quero deixar a nossa apresentação como eu encontrei. Então, olha, ele tá vendo que ele vai desfazendo. É interessante falar isso aqui porque a gente está acostumado, né, com o pacote Office em dar Ctrl Z geralmente. E nem tudo que está no pacote Office, todos os atalhos no teclado, funcionam aqui porque é um programa fora do pacote Office, um programa online, e ele não tem as mesmas tecnologias de programação. Mas nada que vai te atrapalhar, é realmente só uma questão de prática. Falamos já do cabeçalho. Vamos fechar aqui a barrinha de ícones, clicando em fechar. E bora para o final, para a nossa última função básica, que eu acredito que seja a principal e a que é a menos falada e é uma das mais importantes. Todos os cursos de press que eu fico analisando na internet, nenhum deles fala dessa função claramente, sabe? Então, eu acho importante saber isso aqui já desde o início, porque você entendendo a função Ctrl E, você vai conseguir editar os seus tópicos e tudo do Prezi, enfim, vai ficar mais fácil, mais simples e mais lógico para quem está começando. Então, esse daqui é um dos comandos principais do programa e serve para editar os tópicos, como os tópicos serão visualizados na seção anterior. É possível definir o recorte de tela, o que vai ser mostrado dentro desse tópico e o que ficará oculto enquanto o tópico estiver fechado. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro de um subtópico, do subtópico Ctrl E. Quando eu voltar, esse tópico esse subtópico está em formato de bolinha. Mas quando eu entro dentro dele, eu não consigo ver a imagem dele, dessa imagem da régua com o lápis, no tamanho que ela estava. Por quê? Porque quando eu estou editando esse tópico, vou dar aqui Ctrl E dentro desse tópico. Então é só você clicar no tópico e apertar Ctrl e o E. E aí você vai conseguir editar o seu tópico. Aqui a gente tem a imagem que está dentro dele, ó, por exemplo, agora eu vou conseguir editar a imagem que está dentro desse tópico, que é a imagem da régua com esse lápis. E eu vou conseguir editar também a área de zoom do tópico, do que eu vou querer que seja mostrado, qual vai ser o tamanho da área de zoom. Ó, por exemplo, aumentei a área de zoom do tópico. E eu vou clicar aqui nessa imagem do lápis e eu vou clicar nela com o botão direito e vou clicar em faça ficar visível por dentro e por fora. Logo, ela vai aparecer tanto dentro do tópico, quando a gente entrar dentro dele, quanto ela ainda estiver fora. Mas o texto, por exemplo, não vai aparecer para quando você estiver vendo de fora, como a gente está vendo agora. Deixa eu só alinhar ela aqui para ficar certinho. E bora entrar agora dentro do tópico. Eu mudei, por exemplo, a área de zoom com o Ctrl E. Você seleciona o que vai ser mostrado ou não. E eu também selecionei que essa imagem fosse mostrada tanto dentro quanto fora. A gente está fora do tópico agora, do subtópico no caso. Bora entrar dentro dele e ver como ficou.
Vocês percebem que a imagem agora está sendo mostrada? Ó, ficou até um pouco esquisito aqui. Eu vou mudar a cor da imagem. Para isso eu preciso voltar, porque eu não vou conseguir editar a imagem dentro do tópico. Então eu vou dar Ctrl E, seleciono a imagem, selecionei a imagem e vou mudar a cor de preenchimento dela, que no caso é um ícone, né? Então eu vou botar aqui um azul, um preto. Acho que o preto combina? Não, acho que o preto não vai combinar não. Mas vou botar então um azul claro, esse daqui. Acho que aqui tá dando para ver e vai ficar interessante quando a gente entrar. Uma coisa meio desfocada. Então, quando eu entrei aqui dentro do tópico, ó, o tridimensional funcionou, porque você vai estar vendo a imagem tanto dentro quanto fora. E surgiu também o texto que não está sendo mostrado fora do tópico. Então, com o Ctrl E, com essa função, você vai conseguir editar o que vai ser mostrado ou não. Caso você queira que o texto, por algum motivo, também seja mostrado fora, é só você clicar no texto, seleciona ele com o botão direito e vai clicar em... Não, realmente não vai dar, porque eu acho que o próprio Prezi ele não permite que você mostre textos por fora. Então, mas se uma imagem, por exemplo, você vai conseguir. Por exemplo, essa imagem aqui, você vai conseguir ela trazer aqui para frente. Então, ela vai ficar visível também do lado de fora do tópico. Enfim, agora que vocês já aprenderam todas as funções básicas do Prezi, vamos agora para as dicas finais e a gente consegue responder as dúvidas e finalizamos a live. Dicas finais, dicas minhas mesmo, de quem já mexe com o Prezi na prática, para vocês que vão começar agora. Primeiro de tudo, planejamento. Deixa eu clicar aqui em apresentar para ficar mais bonito. E bora lá. Planejamento. Planeje a apresentação de vocês. Se vocês tiverem, pega um papel, como eu estou botando aqui embaixo, coloca no papel, escreve como vai ser a sua apresentação, o que você vai falar, e a partir disso você vai selecionar alguns tópicos. Geralmente tenta selecionar uns 4, 5, 6 tópicos no máximo, para a apresentação também não ficar muito grande. Você vai selecionar aí uns 5 tópicos, e dentro desses tópicos você vai ver o que você precisa falar dentro de cada um. Então, seleciona, e vai criando textinhos pequenos. Tenta usar menos recursos de texto e tenta botar mais ícones, mais imagens, fazer um recurso mais visual para ficar uma apresentação mais digerível para quem está assistindo. Então, com o planejamento, você vai conseguir entender o que você quer passar para o público, você vai conseguir escolher certinho um template, como que esse template, qual vai ser o design dele, e dentro disso você vai conseguir construir toda a sua lógica do Prezi. Ok? E aí, por fim, já falei, usar recursos visuais. O Prezi ele é muito visual, ele tem muito essa questão do design muito aflorado. E é importante usar e abusar disso, não usar tantos textos, mas, claro, ter o conteúdo firme ali, para que a apresentação fique interessante para quem está assistindo, para que fique palpável para quem está vendo a apresentação e tenha conexão com o que você está falando. Porque numa apresentação, o mais importante é que você tenha o conteúdo e não aquela apresentação. Porque no final das contas, quem vai estar apresentando é você. A apresentação é só uma ferramenta para facilitar isso, o slide no caso. E por fim, faça toda essa apresentação para você mesmo. Então pega, monta seu Prezi. Terminei de montar meu Prezi? Beleza. Agora eu vou ficar passando ele para mim mesmo para ver se está tendo lógica, está tendo conexão entre o que eu quero falar e o que eu estou mostrando no Prezi. Então você vai ver, apresenta para si mesmo, porque quando você refaz na sua cabeça é uma coisa, quando você bota na prática é outra. Então, reapresenta, vê o que você vai mudar, ou a lógica dos tópicos, como que eles vão estar disponíveis, não, disponibilizados, enfim, esqueci a palavra. E como que é, professora? Não vou Não, lembrar. é que Dispostos. é isso, disposto. E o detalhe é o seguinte, que complementando aí o Pedro, é o mapa mental que o Prezi sempre ele traz, que ele sempre quando você vai ver algo que traga algum descrição do Prezi, ou algum curso, alguma coisa, sempre ele fala desse mapa mental, que é justamente essa lógica que você tem que ter no seu intelecto da disposição da apresentação. Você imaginar as telas e ir se abrindo aquele conhecimento e se... É uma caixa, né? Exatamente, em que você estabelece, quem trabalha muito com análise de conteúdo sabe muito bem disso, as dimensões, categorias, subcategorias. Então, você abrir essas dimensões. Então, é que você consegue
perceber essa lógica do Prezi, esse mapa mental. Então, a sua apresentação, ele traz esse dinamismo pelo Prezi por conta disso, porque você traz o que está no seu intelecto para uma apresentação, coisa que o PowerPoint, por mais que você utilize, ele se torna planificado. Então, você não vê essa tridimensionalidade que o Prezi proporciona. Essa que é a beleza do Prezi. Exatamente. Essa questão dele ir, voltar, entrar dentro de outro tópico. É como se fosse uma caixa de Pandora que quem está assistindo sua apresentação nunca vai saber o que vai vir no próximo slide. Isso que é legal. Mas você tem que saber, é uma Não, caixa de com Pandora certeza. para Para quem está quem está assistindo, não para assistindo. a gente. Porque se você não tiver o domínio desse mapa mental da apresentação, você mesmo se perde dessa lógica de como o Prezi vai abrir, qual é Exatamente. o próximo slide. Por Aí vai isso virar uma que surpresa para você. eu, exatamente. Então é muito importante essa percepção. Por isso que essas etapas de você conhecer o Prezi, eu sugiro que você conheça o Prezi com um template já pronto do Prezi. Aí você entende, aí você traz um slide, um PowerPoint seu pronto de uma aula para quem for professor, ou de um aluno para quem fez alguma apresentação em sala de aula, que já tem a lógica da como é a apresentação, traz para o Prezi, arruma, que aí você vai conseguir compreender bem essa lógica do Prezi. Exatamente. E, como eu falei, né, apresentar para si mesmo acho que é essencial, né, professora? Porque você, igual ontem a gente fez o teste da live de hoje, e aí eu percebi que algumas coisas estavam dispostas não da forma que eu queria passar. Então, a minha linha de raciocínio, na hora que eu botei no papel era uma, mas na prática é outra. Então, é muito importante a gente conseguir consolidar essas duas. Isso daí serve também para É, qualquer apresentação, né, professora? com certeza. E na realidade, fazendo aqui, falando um pouco do making off, desde terça-feira que a gente está, desde dezembro que a gente Desde dezembro. estruturou essa apresentação, que ia ser 2 dias fisicamente seguidos aqui. no auditório da Sim, UNB e tal. E aí depois a gente fez o planejamento modificando para a realidade virtual. Então, desde terça que a gente está aqui, tanto que a gente estava até comentando ontem que amanhã a gente vai fazer uma live, porque a gente já está até acostumado todo dia fazer live para poder fazer a do Prezi. Então, é muito importante esse planejamento. Por que eu estou falando esse making off de como foi a nossa organização disso aí? Para que vocês percebam que desde dezembro a gente vem trabalhando com isso e também a gente trabalhou antes para apresentar, não foi aquela coisa, cada um vamos lá aparecer na live lá e não, a gente teve todo o um preparo, né? planejamento, um preparo para que a gente fizesse justamente a ideia que é do projeto, e no caso da atividade do projeto, o workshop, porque essa interação é muito importante. Eu estou acompanhando aqui os comentários e estou vendo que todo mundo aqui, os que estão comentando, tem falado que já quer usar, já quer apresentar muitas dicas, então eu agradeço aqui a todos os participantes, porque a Obrigada. ideia é essa. E a gente também quer que a gente possa continuar as atividades do projeto agora de forma online. Então, a gente já vinha trabalhando, então eu sugiro que vocês divulguem, esse vídeo vai ficar disponibilizado na nossa página do YouTube, eu vou divulgar nas mídias sociais, e a gente quer fazer outras atividades com esse intuito, para que a gente mantenha o objetivo do projeto desde o seu nascimento, há Sim, 3 anos atrás, que é justamente essa inserção, essa ligação que a gente faz dos nossos discentes para com a sociedade, com o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo trazendo essa realidade do mercado de trabalho também para os nossos discentes. Então, quando a gente fazia visita técnica presencial, também a gente presenciava muito isso. Quem sabe a gente consiga agora fazer uma visita técnica virtual, né, com todos os alunos numa live, num ambiente institucional, para que a gente possa trazer essa nova realidade, porque, de alguma forma, a gente tem que se adequar a essa a realidade. Então, realidade nova, né? Por causa do Covid, a, estamos aqui, então vamos lá. e isso é muito importante e interessante e que a gente consiga refletir essa nova realidade. E aqui eu estou vendo muitos alunos aqui comentando, a Mariana também, aluna, eu lembro dela, então a Nicole, não vou nem falar todos os nomes aqui, porque senão aí vai dizer, esqueceu o meu Um nome, a beijo para Raquel todo aqui, mundo. Obrigado, um gente. beijo para todo mundo, exatamente. Então, eu fico muito feliz de ver que o objetivo do projeto, que era para os alunos e foi feito
com os alunos, e é pelos alunos que esse projeto se mantém vivo, faz com que a gente se estimule a continuar nessa linha, que Sim, essa é o objetivo da gente, a troca de conhecimento e agregação para que a gente possa ter um futuro melhor, todos nós juntos, e também essa realidade que é o que está premente aí da Covid, da pandemia, e isso dá uma angústia muito na gente, porque a gente não sabe qual vai ser, o que a gente sabe é uma incerteza muito grande. Então, a gente tem que estar todo mundo junto aqui na mesma energia, na mesma vibe, que tudo isso vai passar e que a gente vai se Deus conseguir quiser. superar tudo isso de uma forma mais cooperativa, com mais União, né? união, Mesmo que exatamente. não Então, seja física, física, mas é virtual. Então, esse foi o objetivo da gente fazer essa primeira atividade e trazer um Pedro para ser o instrutor, porque esse momento agora é para mostrar para todos que estão assistindo aqui como os nossos alunos são importantes para a gente, porque a gente só está aqui trabalhando profissionalmente, eu digo por mim, que eu sou professora, vou morrer professora, apesar de ser contadora, ter registro no CRC, 15499, transferido do Ceará, eu ainda tenho o meu CRC bem atual ainda, mas eu amo dar aula, então eu faço com muito amor essa parte da docência. Então, é importante a gente ter essa visão que a gente precisa de nossos alunos para que a gente possa continuar e que os nossos alunos também precisam da gente. Então, essa primeira atividade já é para a gente conseguir chamar todos os alunos para que a gente possa ter o Workshop 2, que a gente já está em pensamento como é que a gente vai estruturar, qual vai ser a próxima atividade. Então, exatamente. fica aqui a mensagem, fica aqui o estímulo para todos e estamos juntos. Só para concluir, professora, também é legal falar que eu mostrei aqui agora, nessa live, o Prezi normal, o Prezi de criar apresentações, mas ele também tem a versão do Prezi Vídeo, que você vai Isso. conseguir criar apresentações ao vivo na sua live, que é uma coisa que está sendo muito recorrente aqui, mas você vai conseguir montar a sua apresentação com o seu vídeo rodando, e também que tem o Prezi Design. O Prezi Design, como vocês viram, o Prezi ele é bem visual, né? Tem muitos estímulos visuais ali. Então ele criou essa ferramenta do Prezi Design, mas é mais para uma criação de imagens mesmo, não para uma criação de apresentações. Assim como a gente consegue criar imagens no PowerPoint, o Prezi também tem essa versão do Prezi Design. Mais alguma dúvida vocês têm aqui? Muita gente está escrevendo, parabenizando, agradeço aqui a presença de todos aqui, vamos divulgar esse vídeo. E só tenho a agradecer a todos os participantes que ficaram aqui até o final da nossa live e vamos em frente que a gente tem muito ainda para viver e para Sim, trazer de conteúdo e aprender, porque eu aprendo diariamente com os meus alunos. Então, uma troca muito boa que a gente tem. Então, eu agradeço a todos a presença e se tiver alguma até a dúvida, próxima live. certinho, né, professora? Muito obrigado por todo mundo, muito obrigado a todos que viram a live aí. E é isso, galera. Usem o Prezi, é realmente uma ferramenta muito melhor do que o PowerPoint, como eu já falei inúmeros motivos aqui durante essa live. Mas muito obrigado a todos e compartilhem o vídeo que aí a gente consegue fazer outras lives com outros conteúdos que são interessantes também para vocês que são estudantes, universitários, professores, enfim, todo o nosso público da página. É isso, Tá, galera. e só fechando com a mesma linguagem de hoje em dia, curtam a página, divulguem o vídeo e curtam a Contabilidade Conectada nas nossas mídias Curtam a sociais. página aqui embaixo, eu acho. Comentem, compartilhem para os amigos. Se inscrevam no canal do Contabilidade Conectada, porque essa live também vai para lá, assim como as outras, outros conteúdos também vão ir para lá. E sigam nosso Instagram, que é @contabilidade conectada, tá até aí na tela. Mas entra lá no Instagram, clica nesse ícone, ou digita aí Contabilidade Conectada e segue lá a gente para vocês estarem sempre atualizados de tudo que vai acontecer nesse projeto, que já tem acontecido nesse projeto, né, professora? Isso. E um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Tchau, galera. gente. Tchau, tchau. E se cuidem, fiquem em casa. Fiquem em casa e passem álcool em gel.